Permitir que a BlackRock, ou qualquer grande gestora financeira estrangeira, organize um Fundo Soberano do Paraná é, na minha opinião, um erro grave para a soberania do Estado e para o risco fiscal. Entregar parte das receitas públicas a gestores comerciais, que cobram taxas altas e podem priorizar agendas externas, reduz o controle público e expõe o Estado a riscos que vão além da contabilidade. Porque isso é perigoso. Privatizar receitas públicas significa que parte do dinheiro futuro do Estado deixa de ser instrumento de política pública. Gestores estrangeiros podem ter critérios internacionais que desinvestem setores locais considerados não alinhados com agendas externas, prejudicando municípios. Taxas de administração e de resultado corroem retornos. Em crises globais, capital externo tende a sair rápido, reduzindo liquidez e forçando saques antecipados pelo Estado. Contratos complexos aumentam risco de fraudes e conflitos de interesse. A alternativa que proponho: criar um fundo público do Paraná, voltado prioritariamente para ativos reais no próprio Estado e no país, obras de infraestrutura, estradas, saneamento, microcrédito para pequenas empresas rurais e urbanas, e títulos de empresas locais sólidas. Gestão profissional é importante, mas o mandato deve ser rígido, transparência em tempo real, limites claros para usar dívidas para alavancar investimentos, ou seja, tomar empréstimos para ampliar aplicações, proibição de vender receitas futuras sem aprovação do legislativo e veto a cláusulas que permitam mudanças unilaterais por interessados externos. O que a maioria diz, e por que discordo? A maioria dos economistas, políticos e gurus afirma que abrir espaço para fundos privados traz eficiência e capital. Esse argumento tem parte de verdade, gestores profissionais podem agregar técnica. Mas é insuficiente. Quando se abre mão de controle sobre receitas públicas, você pode ficar à mercê de interesses globais, perder soberania fiscal e ver decisões locais tomadas fora do interesse dos cidadãos. A resposta correta não é excluir profissionais, e sim contratá-los com mandatos públicos rígidos e supervisão independente. Como isso afeta a pessoa comum no Brasil no curto prazo, 0 a 12 meses, se o projeto avançar com gestão privada, espere mais incerteza fiscal e ruído político, contratos públicos podem ficar voláteis e obras atrasar. No bolso, menor confiança pode elevar os juros e encarecer crédito. Se o Paraná seguir o plano de um fundo público bem estruturado, haverá maior estabilidade administrativa e contratação de projetos locais, gerando empregos de construção. No médio prazo, 1 a 4 anos, com fundo privado, existe o risco de retirada de recursos em crises globais, o que pode forçar aumento de impostos ou cortes de serviços, emprego e crédito locais podem piorar. Com fundo público focado em ativos reais, investimentos em infraestrutura e microcrédito estimulam pequenas empresas, melhoram o emprego e ampliam a oferta de crédito. No longo prazo, 5 mais anos, fundo privado pode ligar a receita estadual à volatilidade global e a interesses que não servem ao cidadão, comprometendo serviços permanentes. Fundo público bem gerido preserva receitas para ativos produtivos, reduz dependência de transferências e melhora a infraestrutura e produtividade. Projeções simples, explicação, real, igual a retorno já descontada a inflação, nominal, igual a sem descontar inflação, otimista. Fundo público em ativos reais rende 4 a 6% ao ano real, gerando emprego. Fundo privado pode prometer 6 a 8% nominal, mas com taxas e risco de saques. Base: fundo público 2 a 4% real, fundo privado 3 a 5% nominal, com mais volatilidade. Pessimista: fundo público 0 a 1% real em desaceleração, fundo privado pode ter perdas reais e fuga de capitais, deixando o Estado com déficit. O que fazer agora? Proteção e oportunidade. Se a notícia for ruim, gestão privada avançando, proteja. Guarde uma reserva de emergência equivalente a 6 meses de despesas. Reduza dívidas com juros variáveis. Prefira aplicações de curtíssimo prazo em títulos públicos que acompanham a taxa básica de juros, Selic, a taxa que orienta os juros no país, porque são mais seguros e líquidos enquanto a incerteza durar.
Foque no essencial no consumo e invista em qualificação profissional ligada a setores locais, construção, serviços, manutenção, que tendem a ter demanda mesmo em crise. Se a notícia for boa, fundo público bem constituído, aproveite, busque oportunidades de emprego e crédito para pequenos negócios apoiados por microcrédito. Considere aplicar em projetos locais e em títulos de empresas sólidas do Estado, sempre avaliando liquidez e risco. Mantenha equilíbrio entre poupança segura e investimentos mais arriscados. Diversifique. Antecipando objeções comuns. Gestores privados não trazem expertise? Sim, trazem. A questão é quem define objetivos. Um fundo público pode contratar esses especialistas com mandatos claros, limites e supervisão. O Estado não sabe gerir? Então exija governança, conselho fiscal técnico, auditoriais externas, relatórios mensais e vetos contratuais que evitem captura. Entregar um fundo soberano do Paraná a um gestor privado estrangeiro pode parecer eficiente, mas é um risco para a soberania e prudência fiscal. A alternativa mais segura e prática é um fundo público focado em ativos reais nacionais, com gestão profissional contratada dentro de mandatos claros e total transparência. Isso protege serviços públicos, gera emprego local e reduz a exposição a choques globais. Comente abaixo, mesmo que discorde. Dê like se achou útil, dislike se não concorda, e inscreva-se para continuar essa conversa. Enfim, o que podemos concluir de tudo isso? Em poucas palavras, vimos o essencial sobre polêmica explícita, foco, política econômica, mercado, permitir que BlackRock estruture um fundo soberano do Paraná é um erro de soberania e risco fiscal. Privatizar receitas públicas, sujeita recursos a agendas ESG e volatilidade global, e aumenta a exposição a fraudes e saques. A correção é criar um fundo público estadual, investindo prioritariamente em ativos reais nacionais, infraestrutura, microcrédito, títulos corporativos de empresas locais, com gestão pública, mandatos rígidos, transparência total e vetos contratuais à captura privada para proteger retorno e liberdade econômica. E como aplicar no dia a dia de forma prática? Comenta aqui embaixo o que você mudaria ou manteria. Seu like ou dislike e a sua inscrição guiam o meu trabalho.